Bom, vamos lá. Nós estamos entrando, Bezerra chama amanhã, no Shabbat Shuvah. E existem 2 Shabbatot no ano, que são Shabbatot especiais para as comunidades, mas principalmente para os rabinos das comunidades. Porque nesses Shabbatot se fazem drashot especiais. Shabbat Hagadol, que é o Shabbat que antecede Pesach, e Shabbat Shuvah, que é o Shabbat que antecede Yom Kippur, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. São 2 Shabbatot especiais que, na verdade, a função desses Shabbatot, que o Rabino vai lá e dá uma drashá para toda a comunidade, para toda a Keilah, é justamente para ensinar as halachot referentes ao Hag, a festa que está por vir. Então a gente tem antes de Pesach todas as leis de Pesach, que são muitas leis. Então no Shabbat que vem antes de Pesach, nós damos uma drashá especial sobre Pesach, falando das halachot de Pesach, todas as halachot, todas as leis, o que tem que fazer com Hametz, com a Matzah, Shabbat Hagadol. E Shabbat Shuvah, ele antecede Yom Kippur, mas antecede também Sukkot. Sukkot e Yom Kippur são muitas halachot, tem muitas leis envolvidas, e a função do Shabbat Shuvah, na drashá do Rabino, é justamente ensinar as halachot de Yom Kippurim, ensinar as halachot referentes a Sukkot, mas também no Shabbat Shuvah tem algo especial, que é falar um pouco sobre Tshuvah. Falar um pouco sobre fazer Tshuvah, voltar atrás, que isso nós fazemos nesses dias, nos dias de Aseret Yemei Tshuvah. A nossa função principal é fazer Tshuvah. Fazer Tshuvah para poder receber a capará, para poder entrar no dia de Yom Kippur perdoado. Então, Shabbat Hagadol, interessante, que nós estávamos nessa mesma situação. Há 6 meses atrás, exatamente, antes de Pesach, o shiur de Shabbat Hagadol, a drashá de Shabbat Hagadol, ela foi pelo Zoom. Ela foi com as pessoas em casa, cada um em sua casa, fechados aqui na terra de Israel. Tinha Seger, lockdown, as pessoas estavam fechadas, e a drashá de Shabbat no local, talvez nesse mesmo horário, não me lembro que dia da semana foi, antes do Shabbat Hagadol que antecedeu a Pesach. E 6 meses depois, nós estamos aqui de novo numa situação parecida, não sei se pior, não sei se melhor, mas de novo o Seger, de novo as pessoas em casa, e de novo o Shabbat Shuvah, o Shabbat, esse Shabbat tão especial, sinagogas fechadas, rezar na rua, e a drashá do Rabino tem que ser pelo Zoom. Qual que é a mensagem que Hashem quer nos ensinar, eu não sei, mas é engraçado que esses 2 Shabbatot, que são Shabbatot-chave, são Shabbatot-chave no ano, Shabbat Hagadol e Shabbat Shuvah, justamente fechados, drashá do Shabbat pelo Zoom. Mas é isso. Bruchim Abayim para os que entraram agora, a gente vai agora começar a nossa drashá, mas eu só queria mencionar isso, que eu achei algo tão interessante, tão difícil. E por outro lado, a gente tem que aprender qual que é a mensagem, o que Hashem quer de nós, que nesses 2 Shabbatot, Shabbat Hagadol, Shabbat Shuvah, nós estamos fechados em nossas casas praticamente. Estamos na mesma situação, a única coisa é que o Parochet mudou, colocamos a Parochet branca para Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas é isso. O shur que a gente vai falar agora, eu queria dedicar ele aos meus avós, Leilu Nishmat dos meus avós, meu avô, Moshe Aaron Ben Eliyahu Dov, que faleceu faz uma semana, e a minha avó, que faleceu há 6 meses atrás, Chaya Sara Bat Chaim Avraham. Gostaria de dedicar essa drashá Leilu Nishmatam, Tei Nishmatam Tzurura B'Tzurura Chaim, e Bezrat Hashem, que seja um Meilitz Yosher para todos nós, lá de cima, para toda a família. Então essa drashá é dedicada em nome deles, a Ilui Neshama deles. Antes de falar das 5 lições que a gente vai aprender de Yom Kippur, no Shabbat Hagadol, no Shabbat antes de Pesach, nós falamos de 5 lições que nós podemos aprender para o Pesach, principalmente no Pesach que nós estamos vivendo, naquela época, 5.780, 6 meses atrás, começo e início do Corona.
Agora nós vamos tentar extrair 5 lições diferentes de Yom Kippur, também ligadas um pouco com a situação que nós estamos vivendo, já entrando no ano de 5.781 em Bezrat Hashem. Vamos tentar aproveitar todas essas lições para a nossa vida, para o começo do nosso novo ano, 5.781, que já escreveu o Hatam Sofer, que Tafshin Pei, 5.780, é uma gimátria difícil. É um valor numérico muito difícil. Morte, fome. Porém, quando você acrescenta o Aleph e você transforma o Tafshin Pei em Tafshin Pei Aleph, nós nos ligamos com o Pasuk que nós falamos no Halel, e vamos falar em Chag HaSukkot. Me'ashpot yarim evion. E a Kadosh Baruch Hu, ele vai levantar do lixo, vai levantar da situação ruim os pobres. Os pobres são aqueles que não têm solução, que é difícil. E nós vemos que o homem nesse momento não tem solução. A solução só vem de Hashem. Somente a nossa conexão com Ele, somente Ele consegue, somente Ele vai trazer a Yeshua. É isso que nós temos que entender. Com certeza vamos esperar nesse ano de Tafshin Pei Aleph que a Kadosh Baruch Hu traga a Yeshua em breve para o povo de Israel, como já escreveu o Hatam Sofer há tantos anos atrás. Então vamos tentar aprender do Yom Kippur 5 lições especiais, Bezrat Hashem, nessa próxima meia hora que nós temos de Shiur. E vamos ver o que a gente pode levar para o nosso novo ano, 5.781 Tafshin Pei Aleph. A primeira lição que nós podemos aprender do Yom Kippur é o Yom Kippur, ele é o Yom Kapará, é o dia do perdão. O que é o perdão? O que é o perdão? Quando existem duas pessoas que estão brigadas, uma fez mal para a outra, e ele pede desculpas, e a outra pessoa perdoa, então, na verdade, eles estão abrindo uma nova página. O Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia que a Kadosh Baruch Hu decidiu que nesse dia ele vai perdoar o povo de Israel. Ele vai perdoar cada um e um de nós. Durante o ano passado, nós cometemos erros. Todas as pessoas erram aqui, erram ali, às vezes fazem algo que não deveriam aqui, fazem uma outra coisa errada lá. Nós nos arrependemos. E tem um dia por ano, o dia do Yom Kippur, que junto com a nossa tchuvá, a Kadosh Baruch Hu vem e nos perdoa. Na verdade, o perdão significa abrir uma nova página. A primeira lição que nós podemos aprender do Yom Kippur é olhar para frente. Escreve o Rabbeinu Yonah algo fantástico no seu livro Yesod HaTshuvah. Qual que é o primeiro passo que a pessoa deve fazer quando ele começa uma tchuvah? Esses dias que nós estamos agora neles são dias de tchuvah. A drashá que nós estamos falando hoje é a drashá de Shabbat Tchuvah. Um Shabbat que ele foi dedicado para as pessoas fazerem tchuvah, 10 dias que a Torá, os nossos sábios dedicam eles para tchuvah. A Torá dedicou esses dias para tchuvah. Nós mudamos um pouco as nossas rezas, nós fazemos coisas a mais, nós pedimos slichot, perdão a Deus. Qual que é o primeiro passo da tchuvah que nós temos que fazer principalmente nesses dias? Se a gente perguntasse para alguém, muitas pessoas iam falar, olha, o primeiro passo da tchuvah é se arrepender do passado, largar as coisas que você está fazendo de errado, fazer confissão dos seus pecados, vidui. Cada um ia falar o que ele acha. Porém, escreve o Rabbeinu Yonah, em seu livro Yesod HaTshuvah, um livro pequeno, mas ele escreve lá algo fantástico há 800 anos atrás. O primeiro passo da tchuvah, fala o Rabbeinu Yonah, é começar de para frente. O Rabbeinu Yonah explica. Se a pessoa começasse a tchuvah dele olhando para o passado, olhando os pecados que ele tem, olhando as coisas erradas que ele fez, a pessoa não ia conseguir dar um passo para frente. Imaginem só uma pessoa que deve muito dinheiro no banco. Ele tem uma dívida muito grande. Ele vai conversar com o diretor do banco, fala, olha, você deve aqui milhões de shkalim. Essa pessoa não tem força para ir trabalhar para ganhar 100, 200, 300 shkalim. Porque ele olha a dívida que ele tem tão grande, ele não quer dar o primeiro passo. O que vai adiantar se ele vai ganhar hoje 1000 shkalim, se ele deve milhões? Falou Rabbeinu Yonah. Se a gente começar a nossa tchuvah olhando para o nosso passado, olhando para as coisas erradas que nós fizemos, se a gente começar a nossa tchuvah se arrependendo e se amargurando pelos nossos pecados, que é uma das partes da tchuvah, mas não pode ser o começo, falou Rabbeinu Yonah.
porque aí a pessoa entraria numa tristeza grande, a pessoa entraria numa depressão e ele não ia conseguir dar o primeiro passo. O início da tshuva, fala o Rabbeinu Yonah, é abrir uma nova página. Imaginar que nós não temos pecados. Imaginar que nós estamos limpos, nós estamos perdoados. O dia do Yom Kippur é o dia do perdão. Eu estou zerado. Eu não tenho nenhum, mas também não tenho menos nada. Eu não estou devendo milhões, mas também não tenho milhões na minha conta. Ah, se eu estou zerado, eu posso dar o primeiro passo. Eu posso abrir uma nova página. O início da tshuva é olhar para frente. Começar com pequenas coisas. Começar fazendo coisas que são, às vezes, não tão grandes. Mas começar a melhorar. Começar a agir. Começar a fazer e adquirir novas coisas no meu mundo espiritual. A primeira lição que nós aprendemos do Yom Kippur é justamente se perdoar. A Kadosh Baruch Hu nos perdoa nesse dia. Deus fala que nesse dia eu vou trazer o perdão para vocês, para purificar vocês. A Kadosh Baruch Hu nos perdoa e nós também devemos, em primeiro lugar, nos perdoar. Vamos agora não olhar para o passado. Isso a gente vai fazer depois. Vamos também falar sobre isso. Mas a primeira coisa, a primeira lição do Yom Kippur é abrir uma nova página. Recomeçar. Eu estou zerado. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou ganhar. Qualquer 100 shkalim que eu ganhar agora, vai ser 100 shkalim. Qualquer mitzvah que eu fizer agora, vai ser uma mitzvah. Ela não vai entrar na conta negativa que eu estou devendo. Ela é algo novo. Eu estou olhando para frente. A primeira lição que nós aprendemos do Yom Kippur é a lição de olhar para frente, se perdoar, começar a dar passos, pequenos passos, grandes passos. Mas a minha tshuva começa quando eu estou olhando para frente. O perdão do Yom Kippur, o nome desse dia, Yom Kippur, o dia do perdão, nos ensina que a gente tem que olhar sempre para frente. E o primeiro passo da nossa tshuva não é olhar e ficar se arrependendo com o passado, e sim começar com pequenas coisas olhando para o futuro. A segunda lição que nós aprendemos do Yom Kippur é uma lição que fala sobre a nossa alma, sobre cada um e um de nós. A Gemara traz uma discussão. O que traz o perdão no Yom Kippur? A Halachá diz que o perdão do Yom Kippur vem junto com a tshuva. A pessoa também precisa fazer algo, ele precisa fazer tshuva. Ele precisa pensar em melhorar. E aí, junto com a tshuva, o Yom Kippur perdoa. Porém, existe uma opinião na Gemara, da Biuda Nassi. Ele fala, Itzumo shel Yom Mechaper. O próprio dia, a grandeza desse dia, a elevação espiritual desse dia, traz o perdão independente se a pessoa fez ou não fez tshuva. Essa não é a halachá. A halachá é que nós precisamos também fazer tshuva. Porém, aprendemos das palavras de Rabi Yehuda Nassi que Yom Kippur é um dia especial. Ki bayom hazeh yechaper alechem. Nesse dia eu vou trazer o perdão para vocês. Esse é um dia único no ano. É o dia mais importante do ano, Shabbat Shabbaton. É o Shabbat de todos os Shabbatot. É o dia. Faz o Zohar HaKadosh. E toda vez que na Torá está escrito Yom, é Yom Kippur. Porque Yom, qual que é o dia do ano? Yom Kippur. Itzumo shel Yom, a essência desse dia. O que a essência desse dia me ensina? Nós em Yom Kippur não comemos, não bebemos. Nós falamos algo diferente na nossa tefilá. Todos os dias a gente fala Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed em voz baixa no Kriyat Shema. No Yom Kippur nós lemos Baruch Shem Kevod Malchuto em voz alta. Por que nós lemos em voz alta? Porque nós somos como anjos nesse dia. Os anjos que não comem, não bebem, se afastam totalmente do material. Eles falam Baruch Shem Kevod em voz alta. Nós também. No dia do Yom Kippur, que nós estamos nos afastando do material, da comida, da bebida, estamos nos vestindo com roupas brancas e ficando dentro dos Batei Knesiot durante o dia todo, rezando para Hashem, se conectando com Hashem, nós somos como anjos. A essência do dia,
A segunda lição que eu aprendo de Yom Kippur, que nós podemos aprender de Yom Kippur, é algo ligado à nossa alma. Quem somos nós? Durante o ano, durante a nossa vida, nos outros 300 e tantos dias do ano, muitas vezes a gente é levado por coisas erradas. Tem coisas que a vida vai levando, a gente faz algo que não deveria aqui, olha para algo que não deveria lá, fala uma coisa errada, come uma coisa que não deveria. Mas será que esses somos nós? Quem somos nós? O que eu quero? Qual que é a minha vontade? Retzoneino, a vontade mais interna de todo Yehudi, da nossa alma, é fazer a vontade de Hashem. A vontade mais interna de cada Yehudi é se ligar com a Torá e com as mitzvot, com Kashrut, com Shabbat, de uma maneira plena e completa. Essa é a nossa verdadeira vontade. Às vezes, a gente dá uma escapada, mas a escapada não somos nós. É a vida que acaba levando a pessoa, às vezes, a fazer coisas erradas. No dia do Yom Kippur, nós nos conectamos com a nossa verdadeira essência. E Tzumosh Yom, a essência do dia, leva a pessoa à verdadeira essência dele. O que ele realmente quer. O Rambam em Ilchot Shuvah escreve algo super difícil de entender. Fala o Rambam, quando eu vou saber se uma pessoa fez uma tshuva completa? Fala o Rambam, quando uma pessoa, ele comete algo errado, e ele larga aquilo, se arrepende daquilo. E a Kadosh Baruch Hu testemunha sobre ele que ele nunca mais vai fazer aquele pecado, essa é uma tshuva verdadeira. E eu me pergunto, muitas vezes, as pessoas fazem coisas erradas, eu faço coisas erradas, e me arrependo, e faço tshuva, uma tshuva verdadeira. Só que tem vezes que o mesmo pecado volta, mais uma vez. Não significa que a minha tshuva não foi verdadeira? Deus não testemunhou sobre mim que eu não voltaria a fazer mais esse pecado, porque eu voltei a fazer ele. Então, se eu cair de novo nas cordas do Yetzer Hará, significa que a minha tshuva não foi verdadeira? O que significa que para minha tshuva ser verdadeira, Deus precisa testemunhar que eu nunca mais vou fazer esse pecado? A resposta é que Deus vai testemunhar não sobre o que vai acontecer daqui 2, 3 semanas. Deus vai testemunhar, olha, essa pessoa, se ele estiver nessa situação de agora, nesse mesmo momento, com essa mesma elevação espiritual, e o pecado aparecer na frente dele agora, será que ele vai fazer ou não? Não, ele não vai fazer? Essa é uma tshuva verdadeira. Na verdade, a tshuva, ela vem revelar a nossa verdadeira essência. Eu recebo sobre mim Yom Kippur que eu vou proteger a minha boca, os meus olhos, eu não vou falar Lashon Hará, e eu vou cuidar muito, muito de kasher e de Shabbat, e eu vou fazer brachot com muita kavaná. Na verdade, pode ser que durante o ano vai ter tropeços. E uma brachá vai ser feita aqui com menos kavaná. E às vezes, uma coisa lá vai ser feita errada. Mas na verdade, quando eu recebi sobre mim aquilo em Yom Kippur, eu revelei a minha essência verdadeira. E se o pecado aparecesse para mim naquela hora, quando eu revelo a minha essência verdadeira, eu não ia cometer o pecado. Aí Deus testemunha. Essa pessoa é a verdadeira essência dele. A segunda lição que nós aprendemos de Yom Kippur é que o Yom Kippur revela a nossa verdadeira essência. Yom Kippur, no Shabbat Shuvah, nós lemos a Shuvah, Shuva Israel ad Hashem Elokecha. Volte Yehudi, volte Israel para Hashem teu Deus. Na verdade, Hashem teu Deus, dentro de nós existe uma Neshama. Essa Neshama é uma parte pequena de Hashem, Chelek Elokam Imal. É o nosso Deus que está dentro de nós. A nossa Neshama, ela quer se conectar com Hashem o tempo inteiro. Nós, nesses dias, que Hashem está próximo de nós. Bioto Karov. Casal falam que Hashem, nos 10 dias da Teshuvah, está próximo de cada um de nós. Mas, na verdade, aonde ele está? Ele está dentro de cada um de nós. Nesses dias, começando em Rosh Hashanah e terminando em Yom Kippur, nós conseguimos revelar de uma maneira verdadeira a nossa essência, o que nós queremos de verdade, que é fazer a vontade de Hashem.
Yom Kippur tocava o shofar, os escravos eram libertados. Nós nos libertamos nesse dia das coisas erradas que nós fazemos. Do Yetzer Hará, ele torna a gente escravos, muitas vezes, das coisas materiais. No Yom Kippur a gente se liberta e se conecta com Hashem. A segunda lição, então, de Yom Kippur é a revelação da nossa verdadeira essência. A terceira lição que nós aprendemos de Yom Kippur. Yom Kippur a gente fica o dia inteiro na sinagoga, fazendo vidui, confessando os nossos pecados. Nós comemos coisas que não deveríamos, nós não fizemos brachá direito. Fazemos isso em todas as tefilot, 2 vezes por tefilá. Em Minchá, antes de Yom Kippur, já fazemos o vidui. Yom Kippur é um dia de confissão dos pecados. Isso nos ensina, a terceira lição do Yom Kippur, que a gente não pode ter medo de encarar os nossos erros. Muitas vezes, a gente fica com medo de encarar as coisas erradas que nós temos. A pessoa, ele gosta muito de si. É difícil para ele ver os erros dele. Muito mais fácil ver os erros nas outras pessoas, isso é fácil. Mas a pessoa, quando faz coisas erradas, ele se justifica. Ah, foi por isso e foi por aquilo. E ele culpa momentos na vida e culpa pessoas. E não se culpa. O vidui, que nós fazemos ele em Yom Kippur, muito. 2 vezes em cada tefilá. E nesses 10 dias, na verdade, já diante de Rosh Hashanah, os faradim já há um mês estão fazendo silichot e falando Hashem no bagar, nós pecamos. Isso aqui nos ensina, pessoal, que nós não podemos ter medo de nossos erros. A gente tem que saber encarar os nossos erros. Tem que saber reconhecer as coisas que nós falhamos. Olhar para isso e saber, olha, eu preciso melhorar aqui. Não sempre justificar. Porque se eu acho que eu não estou errado, eu nunca vou melhorar. Mas quando eu paro em Yom Kippur, e eu falo tantas vezes al-het, o pecado que eu fiz, e eu começo a imaginar quais foram os pecados que eu posso ter feito ou não. Na verdade, isso nos ensina que a pessoa, olhando para o próximo ano, que está por entrar, 5.731, não tenha medo de encarar as coisas erradas que você tem e de melhorar e de querer sair de lá. Não tenta justificar motivos aqui, motivos ali, o problema é aquele, o problema é esse. Não. A gente fala em hebraico. Você tem que se pegar pelas mãos e saber que você é a única pessoa que vai conseguir melhorar os seus caminhos. Tem pessoas que vão te ajudar. Tem pessoas que vão ser pessoas chaves na sua vida que vão fazer você melhorar. Mas tudo depende de você. Não tenha medo de encarar os seus erros, as suas falhas. Todos nós temos. A gente precisa saber lidar com elas e saber como melhorar. Então essa é a terceira lição que nós aprendemos de Yom Kippur. A quarta lição que nós aprendemos de Yom Kippur. Yom Kippur vem depois de Rosh Hashanah. O Rambam escreve que os tzadikim, quando chegam em Rosh Hashanah, eles são selados no livro da vida. Os Reshaim, lo aleinu, aqueles que foram considerados pessoas perversas, são selados no livro que é o contrário da vida, o livro da morte. E aqueles que estão no meio do muro, Benoniim, são metade, eles têm uma segunda chance em Yom Kippur. Yom Kippur é uma segunda chance. Todas as pessoas têm que se olhar como se fosse meio a meio. Eles têm metade mitzvot, metade boas ações, metade ações ruins, avonot, pecados. Todas as pessoas têm que se olhar como se estão em cima do muro. Eles dão um passo para frente, eles se colocam no livro da vida. Quando Chas v'Shalom dá um passo para trás, colocam no outro livro. Yom Kippur vem depois de Rosh Hashanah. É uma segunda chance. Sabe que qual é o maior teste que fazem para um soldado de elite? Quando a Tzavá quer escolher um soldado de elite, um soldado que vai ser um soldado especial das maiores elites do exército, dos testes que fazem é o seguinte: eles têm uma caminhada, vamos falar, que eles vão andar 24 horas,
150 quilômetros com equipamentos e tal e tal. No último quilômetro, depois de cento e poucos quilômetros, eles já estão vendo lá no fim, daqui 1 quilômetro, já estão vendo as mesas preparadas com as comidas, com a chegada, um monte de comida nas mesas, refrigerante, salgadinhos, sanduíches. Eles estão chegando, é o último quilômetro, eles estão chegando lá. E eles chegam lá, está lá o general principal esperando eles, o Mefaqued, Elion esperando eles. Eles tiram todas as mochilas pesadas, as macas, os equipamentos, as roupas. Ainda não vão para a comida, estão esperando a permissão do Mefaqued. E aí chega o Mefaqued e fala, pessoal, não chegamos no fim. Temos agora que caminhar mais 10 quilômetros. Vamos logo, vestir de novo as mochilas, vestir de novo todos os equipamentos. Mais 10 quilômetros, não estamos no fim. Os soldados que conseguem colocar tudo de novo e caminhar mais 10 quilômetros são aceitos para o grupo de elite, Shayetet, Matkal e outros. Aqueles que desistem não são escolhidos. A pergunta é, você já andou 100 e poucos quilômetros? Já foi super difícil, não sei quantas horas você está andando. Ok, agora te falo mais 2, 3 quilômetros, você não consegue ir? Sim, a pessoa é muito difícil, ele não consegue. Por quê? Porque quando ele sabe que tem um problema, quando ele sabe que ele vai enfrentar um problema, e ele se prepara para enfrentar o problema, ele vai conseguir. Mas quando ele acha que o problema terminou, e de repente falam para ele, olha, não terminou, tem mais um tempo, tem mais um... A pessoa, muitas pessoas, quem não é realmente forte não consegue. A gente está vendo isso na nossa realidade. Quando fizeram o primeiro fechamento, o primeiro século, as pessoas respeitaram com muito mais facilidade. Porque as pessoas tinham uma esperança ainda, vai melhorar, daqui 2 meses estamos saindo desse corona. E agora no segundo século as pessoas não querem aceitar. Está muito mais difícil. Pelo fato que nós meio que desistimos. Mais uma vez agora, um segundo teste. Eu já estava vendo a luz no fim do túnel, já estava tudo abrindo. E agora me falam de novo que tem problemas. Muito difícil para a pessoa aceitar isso. Yom Kippur vem depois de Rosh Hashanah. Na verdade, a pessoa se prepara o mês todo de Elul, começa a fazer tchuvá, toca shofar, slichot. Ele dá a alma dele em Rosh Hashanah, nas rezas de Rosh Hashanah. Depois falam para ele, meu amigo, você é um Benoni. Você ainda não foi inscrito. Você tem mais dias aí pela sua frente. Você tem mais um Yom Kippur. Isso é para o nosso povo. O povo judeu, que é um povo forte. Nós temos isso no nosso DNA. A gente demonstra, através disso que a gente cumpre Yom Kippur, nós vamos conseguir nos manter firmes e fortes em todos os testes. Mesmo que a gente achou ainda, Rosh Hashanah está chegando, está terminando. Não, tem mais. A gente vai conseguir. E isso em nossa vida também acontece muitas vezes. A gente enfrenta problemas aqui, problemas lá. E a gente vê muitas vezes que está se solucionando e de repente tudo cai por água abaixo. Isso é um teste. Mas Yom Kippur nos ensina que a gente não só consegue ficar de pé, firmes e fortes no primeiro teste, mesmo se tiver outros testes, como está tendo agora, como a Kadosh Baruch Hu está testando o mundo agora, a gente vai conseguir, vai se manter firme e fortes. Vamos fazer aquilo que é necessário para Bezrat Hashem melhorar. Essa é a 4ª lição de Yom Kippur. Depois de 30 dias, vem o dia número 40. Tem mais 10 dias. Força! Você vai conseguir. A 5ª lição de Yom Kippur, e a última do shiur de hoje, talvez é a lição mais importante de todas. Eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. Ontem, o aviso foi que as sinagogas estarão fechadas. Isso que estavam falando, essa foi a notícia de anteontem, ontem. E a gente começou a ver aqui na nossa Keilah como a gente vai fazer. E eu entrei numa certa, não vou falar depressão, mas ficou muito difícil para mim. Comecei a imaginar como que vai ser um Yom Kippur sem Beit HaKnesset. Como as pessoas, comecei já a pensar no mundo da Halakha, será que é certo rezar fora com o calor? Talvez as pessoas não vão aguentar, vão ter que beber água. Será que eu vou aguentar?
e, por outro lado, ficar na minha casa Yom Kippur inteiro rezando sozinho, como vai ser? E se a gente rezar cedo e 9 horas voltar já para casa? Normalmente, Yom Kippur, a gente está conectado no Beit HaKnesset com Hashem o dia todo, desde as 8 da manhã até as 7 horas da noite na saída do dia. Comecei a pensar comigo, o que Hashem quer de nós? O que é esse Yom Kippur? Mas depois eu me consolei. E Baruch Hashem, as sinagogas se abriram. E vai ter Beit HaKnesset, pelo menos no Yom Kippur. Kamuvan, tem que tomar muito cuidado com todas as diretrizes para que ninguém, Chas v'Shalom, fique doente. Mas eu me consolei falando, olha, Yom Kippur, a gente fala, está escrito no Pasuk, que Bayom Hazeh Yechaper Alechem, Letaer Etchem, Mikol Chatoteichem, Lifnei Hashem Titharu. Perante a Deus vocês vão se purificar. Essas últimas palavras do Pasuk, Lifnei Hashem Titaru, elas, na verdade, ensinam qual que é a grandeza desse dia. Nesse dia, o Kohen Gadol, ele entrava sozinho, sem mais ninguém, do lugar mais sagrado, no Kodesh HaKodashim. Só ele e Hashem. Tá certo que o Kohen Gadol representava todo o povo de Israel. Lev Kol Israel. Ele trazia a capará para todos, mas ele estava lá sozinho. Eu falei, Lifnei Hashem Titaru significa que apesar de Yom Kippur nós estarmos no Beit HaKnesset com a comunidade, com 50 pessoas, 60 pessoas, 75 pessoas, num ano comum 200 pessoas, 300 pessoas, cada um de acordo com o seu Beit HaKnesset. E Kamuvan, que isso ajuda as nossas rezas, as nossas tefilot. Mas no final das contas, aquele que está em Bidud, aquele que está sozinho, mas ele está perante Hashem, Lifnei Hashem Titaru, ele realmente está na essência do dia. Quando a gente está no Beit HaKnesset, por alguns momentos a gente tem que fechar os nossos olhos. Imaginar que nós estamos sozinhos. Só eu e Borei Olam. Só eu e Akadosh Baruch Hu. Eu, sem Minyan, e Hashem. E automaticamente isso me traz a Tahará. Kamuvan, a gente no Beit HaKnesset gosta de rezar com o Minyan, com as pessoas juntas, cantando, se aproximando de Hashem. Mas talvez nesse Yom Kippur em especial, cada um tem que fazer a sua tefilá, com as suas palavras, por alguns minutos, por alguns momentos, se conectar de uma maneira verdadeira com Deus. Nós temos 5 almas. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yehidah. A nossa alma chamada Yehidah é uma alma tão elevada, que lá não tem erros, lá não tem pecados, lá não tem coisas ruins. Essa alma se revela no Yom Kippur. É só eu e Hashem. Não preciso de minyan, não preciso de músicas, não preciso de nada. Preciso fechar os meus olhos e me conectar com o único que tem a força de guiar esse mundo. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Então, em especial nesse Yom Kippur, a 5ª lição, e a gente tem que levar isso para o nosso ano todo. A gente tem que ter momentos em nossas vidas que a gente para e esquece de tudo e de todos e se conecta somente com Hashem. Isso traz para a pessoa a maior pureza. Lifnei Hashem Titaru. Eu queria terminar, Drashá, em primeiro lugar, desejando a todos vocês, a cada um e um Gmar Hatimah Tová, do fundo do coração, que todas as nossas tefilot, para quem vai rezar com o Minyan, para quem vai rezar sozinho em casa, sejam aceitas perante a Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, Borei Olam, que a Kadosh Baruch Hu escute todas as nossas rezas, todas as nossas preces, atenda aos nossos pedidos, aceite a nossa tchuvá, Gmar Hatimah Tová para cada um e um. Eu queria terminar com 2 Avinu Malkeinu, que são 2 Avinu Malkeinu que Bezrat Hashem vão se concretizar e se realizar esse ano. Avinu Malkeinu menama geifa minachalatecha, Avinu Malkeinu tehe asha azot, she'at rachamim ve'et ratzon milfanecha. Shana Tová Umtuká para todos e Bezrat Hashem, Sorot Tovot, Yeshuot Venechamot, um ano muito bom, que as palavras do Hatam Sofer se concretizem, Meashpot e Arim Evion, que
levante a todos nós para o céu nesse ano. Shana Tová, Gmar Hatimah Tová.